Então é isso, pessoal. Terminamos toda a nossa modelagem. E agora a gente já pode partir para os nossos materiais. E da mesmo jeito que a gente fez com a modelagem, a gente partiu da rua, a gente vai fazer a mesma coisa, mesmo passo a passo com nossos materiais. Vamos começar da nossa rua para a nossa fachada. Antes de qualquer coisa, lembra que a gente criou esse arquivo, ó, juntos, fachadas GR01? Esse eu quero deixar como backup da modelagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl S e salvar? Não. Eu vou salvar como e criar um novo arquivo. Então Ctrl Shift S, ele vai abrir a opção de salvar como e vai ter aqui, ó, fachada GR01. Eu vou clicar nesse maisinho e ele vai criar o arquivo fachada GR02. Dessa maneira, o 01 fica lá paradinho, a modelagem intacta. E se por alguma coisa eu errar alguma coisa de materiais, meu arquivo corromper, acontecer alguma coisa com esse meu arquivo 02, eu tenho todo o backup do passo anterior inteirinho, completo, sem nenhum erro, porque a gente já sabe que a gente terminou a modelagem e está tudo ok. Certinho? Então vamos trabalhar no arquivo agora 02 e vamos iniciar pelos nossos materiais. Eu vou pegar aqui na minha pasta que eu separei os materiais e eu separei esse material aqui de asfalto. Olha só, material de asfalto. O site se chama CG Bookcase e ele tem ótimos materiais de ruas, né, de roads. Eu gosto muito porque ele tem várias variações. E, por exemplo, eu já peguei uma que tem essas falhas, né, essas rachaduras, o que torna o asfalto muito mais realista. Eu já fiz o download, fiz em 4K e aqui é a minha pasta. Antes da gente adicionar nosso material, vamos dar uma olhada, vamos entender um pouco sobre a escala da nossa textura. Eu vou entrar aqui no modo Shade e vou deixar apenas, olha, o meu material preview com o meu asfalto. Muito bem. O que é que eu quero mostrar para vocês, ensinar vocês a se atentar quando vocês forem fazer tanto esse como outros projetos. Eu vou aqui abrir o meu Base Color, e essa aqui é a textura de cor do meu asfalto, né? Meu asfalto, na minha modelagem, ó, ele tem no eixo Y, né, que é a largura dele, 5 metros. Eu quero que esses 5 metros seja desse ponto até esse ponto, porque o asfalto já está bem dimensionado, né? Olha, eu quero 5 metros, as faixas já vão ficar no lugar exato. Só que comprimento é esse? Tá vendo? O comprimento da minha textura. Aqui é a largura, aqui é o comprimento. Qual é o comprimento da minha largura? Se eu fechar ela e vir aqui na minha pasta e deixar repousar o mouse em cima, eu vou ver a dimensão ou a resolução dessa minha textura. Essa minha textura, a resolução 4K, ela é 4096 por 2048. 2048 é o lado menor e o lado maior 4096. Então, 2048 pixels é a largura do meu asfalto. 4096 é o comprimento. Tá vendo que, na verdade, o comprimento é o dobro da largura? Então, a proporção é 1:2, né? Eu tenho 1 de proporção de largura e 2 de comprimento. Então, se eu colocar minha textura nesse meu asfalto, ele vai ficar super esquisito. Eu não vou conseguir deixar essa proporção exata, porque na verdade eu tenho 5 de largura e 38 de comprimento. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou reduzir essa minha dimensão no eixo X para 10. Assim o comprimento vai ficar o dobro da largura. Precisamos aplicar a escala com Ctrl A e Scale. Muito bem. Com isso feito, eu já posso adicionar o meu material de asfalto. Vocês vão ver como é que vai ficar bem proporcionado. Eu vou renomear meu material para asfalto 01, porque vai que eu quero testar outro. Então eu tenho um 01 de backup, eu posso criar um 02, 03, né? Muito bem. E eu vou trazer o color dele. Vou conectar. Felipe, ficou todo cagado, porque a gente alterou a dimensão do objeto. Mas basta a gente entrar no modo de edição, selecionar tudo, U para abrir o V
E não vamos selecionar nenhum desses aqui de cima não, vamos selecionar o último, ó, Reset. E voilá! Nossa textura está na proporção exata da nossa modelagem. E vice-versa também. Nossa modelagem está na proporção correta da nossa textura. Por isso que ela se encaixa tão bem. Se a gente der uma olhada aqui na nossa pasta, a gente vai ver, ó, que tem 5 faixas, ó, centrais, 5 faixas. E no nosso asfalto também tem, ó, 5 faixas centrais. Então tá bem certinho. O que é que eu vou fazer agora? Vou dar um snap aqui. Tá no modo mix. Eu vou trocar aqui para o modo edge. Muito bem. E agora eu tenho que aumentar. Eu vou aumentar ele aqui? Não. Se eu aumentar assim, ó, ele vai perder a proporção. Concorda? Então primeiro eu vou entrar no modo edição. Vou colocar a origem dele para uma dessas quinas. Isso. E eu vou entrar no modo edição, selecionar essas duas vértices. Quando eu mover essas duas vértices, olha, o Blender ele vai recalcular a proporção e não vai esticar minha textura. Felipe, eu estou fazendo isso aqui, só que não está ficando assim, está ficando assim, ó. Está esticando. Basta você vir aqui no modo edição também, em Options, e habilitar, deixar sempre essa opção aqui ligada, ó, Correct Face Attributes. Isso ajuda muito, ó. Você consegue aumentar um objeto no modo edição sem perder a proporção da textura. Assim feito, ó, nosso asfalto já está na proporção correta que a textura foi feita. Então fica muito bonito, fica bonito. Fazendo desse jeito aqui fica muito bonito porque fica na proporção correta. Vamos adicionar o restante dos mapas do nosso material. Vamos lá, olha só aqui. Eu vou adicionar o Ambient Occlusion, o Roughness e o Normal Map. Se você tiver o addon Node Wrangler ativado, olha só o que é que eu vou fazer. Vou selecionar o mapa de Color e vou arrastar e selecionar os outros. Tá vendo? Esse aqui ficou branco. Vou dar um Shift igual e olha só. Ele fica tudo retinho, bonitinho. Eu gosto de fazer isso. Fica bonito, fica bonito. Vou conectar meu Roughness. O Roughness é non-color data. Vou conectar meu Normal Map. Normal Map também é non-color data. Precisa converter, né? Então Shift A, Vector, Normal Map. Vou selecionar meu Ambient Occlusion com Shift. Vou selecionar o meu Basic Color. Vou usar o atalho Ctrl 0. Isso vai criar um Mix Shader para mim. Eu vou trocar de Mix para Multiply. E vou inverter a posição. Eu vou pegar uma dessas bolinhas, apontar para outra e o Blender vai trocar elas, tá vendo? Então o Ambient Occlusion aqui vai ser... O Ambient Occlusion aqui vai trazer a sensação de profundidade nas minhas rachaduras, certo? Eu não vou deixar também muito forte. Quando a gente for trabalhar a iluminação, a gente vê como é que vai ficar, certo? Meu Normal Map também eu vou forçar um pouco, 3, por exemplo, ó. Dessa maneira meu asfalto vai ficar com a sensação mais de pedrinhas, né? E assim por diante. Muito bem. Vamos salvar. Já fizemos o nosso asfalto. Nosso próximo material são para nossas calçadas. Nossas calçadas têm dois materiais. Tem um material de asfalto, tem um material de concreto e um de pavimento. O material de concreto está aqui no meu link, no meu texto com link, é o concreto 030 da Ambient CG. Muito bem, eu fiz o download em 2K. Vamos dar uma conferida, já está ele baixado aqui, ó. 2K é mais do que o suficiente. Vou dar um new e vou chamar de concreto 01. Mesmo jeito. Se você não gostar, querer testar outro, basta você criar o concreto 02 e deixar isso aqui como backup. Muito bem. Então vamos adicionar o color. Não vamos adicionar o Ambient Occlusion dentro do material, mas sim vamos adicionar pelo shader. Eu vou mostrar para vocês como. Vou puxar os 3 mapas, vou deixar eles retinho para deixar bonitinho. E olha só, Roughness, Non Color Data, Normal Map, Non Color Data, Connect Normal Map, Vector, Normal Map, Roughness, Color.
certo? Entrar no modo edição, selecionar tudo, o Smart View Project. Agora a gente precisa aplicar o array, senão todos os blocos vão ficar com a mesma repetição, né? Eu não quero isso. Então vou habilitar o array, habilitar o bevel. O bevel eu vou forçar mais um pouquinho, vou colocar 6 milímetros. Isso, muito bom. Vamos dar um shade smooth, shade harder normals, object data properties, auto smooth, muito bem. Vamos forçar um pouquinho o normal map, vamos lá, vou colocar 3, boa, era isso que eu quero um concreto mais pedregulho, mais bruto. Vou colocar 2, acho que vai ficar bacana. Quando a gente fizer a iluminação, a gente vê como esses materiais estão agindo, certo? Só que tem um porém, ele continua, a gente não fez ao ver depois que aplicou, mas a gente vê que está se repetindo, tá vendo? Esse mesmo buraquinho aqui está aqui no centro. Então vou selecionar tudo, o Smart View Project e vou lá. Agora cada meio fio está com um mapeamento diferente, cada parte, né? Claro que a gente precisa aumentar a textura, né? Ela está muito grande. Então vamos repetir ela mais ela. Vamos clicar numa dessas texturas, as laranjas, dar um Ctrl T de textura e ele vai criar um map para mim. Vou conectar em todos os meus mapas e vou aumentar a repetição. Por exemplo, 6. Prontinho, olha só. Bacana, tá vendo? E todos estão diferentes, ó. Não estão se repetindo. Vamos adicionar um material de calçada, né, de pavement. Eu vou selecionar, olha, todas as minhas faces da minha calçada, que são a minha calçada, e vou, depois de selecionado, vou dar um Ctrl L para selecionar. Lembra que a gente modelou o objeto separado, né? Vou aqui na minha aba de materiais e vou clicar nesse maisinho. Ele vai criar um mapa, uma textura que na verdade ainda não existe, é apenas um local de textura, e eu vou dar um assign. Assim ele vai ficar branco, indicando que o concreto não está mais aqui nessa parte do meu objeto. Vamos pegar nossa textura de pavement, que vai ser a 46. Vamos ver. Acho que é a 46. Exatamente. Essa é a textura para as nossas calçadas. Eu fiz o download dela em 4K, porque eu quero um pouco mais de qualidade. Vocês vão descobrir o porquê de definição. Esse nós vamos utilizar o Ambient Occlusion, o Color, o Normal e o Roughness. Vão ser 5 mapas. Então, vamos aqui, adicionar New. Eu vou chamar de Pavement. Zero 1, certo? Muito bem. Vou adicionar primeiro o Color dela para mim fazer ao ver. Porque a gente tem que lembrar uma coisa. Se olhar para a vista de cima, tá vendo que tem um corte, ó? Não está se continuando, porque são objetos separados, né? São malhas separadas dentro do mesmo objeto. Então vou selecionar toda a minha calçada, ó. Select, vou dar um U e vou aqui usar o Cube Project. Dessa maneira ele não vai mais ficar picotado, né? Depois disso eu vou habilitar logo um map e vamos ver quantas repetições eu vou precisar. Olha, eu coloquei bem muito 40, porque aqui é mais ou menos 1 metro de calçada, né? É 1 metro de calçada. Então tem que ter várias pedrinhas dessa, né? Mas eu acho que já tá o suficiente, ó. 40 já é o suficiente. Certinho? A gente pode até alterar um pouquinho o mapping dela. Ah, tá certinho, tá vendo o rejunte aqui. Pronto. Tá bonito. Então podemos adicionar agora os outros mapas. Então vou adicionar Ambient Occlusion, vou adicionar Roughness, vou adicionar Normal Map. Vou selecionar a primeira, selecionar as outras. Olha, Shift igual, pronto. Todas ficaram organizadas. Vou conectar logo todo o map em todas, ó. Porque precisa, né? Porque todos os mapas têm que ter mesmo tamanho. Vou habilitar no Color Data no Roughness e no Normal Map e vou conectar eles, ó. Normal Roughness, Normal Map, Vector, Normal Map. Esse Normal Map aqui eu vou forçar mesmo 5, olha. Quando a gente fizer a iluminação, a gente vê como é que fica. E o Ambient Occlusion aqui vai fazer a mesma coisa que o asfalto. Vai ser responsável por trazer um pouco mais de profundidade. Vou trocar para Multiply, inverter a posição, tá vendo? Ó? Trazer essa sensação.
Eu não vou colocar muito também, não vou colocar no talo. Faltou a gente adicionar o Ambient Occlusion no shader do concreto. Então vamos voltar no concreto. E antes do Principal Shader, entre a cor e ele, eu vou dar um Shift A, Input. Olha só a primeira opção, Ambient Occlusion. Esse Ambient Occlusion aqui é diferente daquele que a gente adicionou no asfalto e na calçada. Ele vai ser responsável em criar uma sombra de contato entre o nosso asfalto, né? Entre as coisas que estão em contato com ele, no caso, o nosso asfalto e o meio-fio, certo? Então, vou colocar apenas 2 samples e a distância 0,005. Pronto, já está adicionado. Vamos fazer a mesma coisa com essa calçada. Antes de mais nada, eu vou aplicar o Array, certo? Vou selecionar ele. Selecionar a outra calçada que já está pronta. Vou dar um Ctrl L. Vou copiar os modificadores. Vamos conferir, ó. Já está tudo certinho, só precisamos habilitar o Auto Smooth. Depois vamos selecionar de novo, Ctrl L, Link Materials. E os materiais já estão aqui, ó. Os dois. Tá vendo? Vou entrar no modo edição, selecionar tudo. O Smart View Project, o concreto vai ser projetado do mesmo jeito que a gente fez na outra calçada. Agora vamos selecionar as calçadas propriamente ditas, né? Ó, selecionei tudo. Ctrl L e vou clicar em P2001 e dar um Assign. E assim minhas calçadas estarão no centro. Claro que elas também precisam ter um mapeamento V correto. Então o que é que eu vou fazer? Vou selecionar as duas, vou isolar, olhar pela vista topo, selecionar as duas, entrar no modo edição juntas, clicar fora para selecionar qualquer coisa que esteja selecionada. Vou aqui no material de Pavement e vou dar um Select. Assim meu Blender vai selecionar tudo o que tem o material de pavimento, né, o pavimento 01. Depois disso eu vou dar um U, um Cube Project. Prontinho. Agora, tanto uma calçada como a outra ficaram com o mesmo mapeamento, o mesmo tamanho. Isso é uma dica muito boa para quando você tem um material que vai estar em diferentes profundidades no seu projeto, mas eles precisam ter a mesma dimensão, certo? Muito bem, olha. Assim como fizemos a modelagem, começamos a aplicar nossos materiais pela rua.